Olá, hoje a gente vai fundo em Gênesis capítulo 8. É uma daquelas histórias, sabe? Sobre julgamento, mas também sobre lembrança e principalmente sobre renovação. É uma das mais fortes que existem. E a grande pergunta que esse capítulo coloca na mesa é essa: depois que tudo é destruído, como é que uma história pode recomeçar? Essa é uma questão que, na verdade, ecoa em tantas culturas antigas, né? E não é à toa. A ideia de um grande dilúvio, uma inundação que acaba com o mundo, aparece em tudo que é canto do mundo antigo. Desde a famosa epopeia de Gilgamesh lá na Mesopotâmia, até mitos em basicamente todos os continentes. Parece que a humanidade sempre pensou nessa possibilidade de um mundo sendo lavado, sabe? Purificado. Só que a história de Gênesis é diferente. O relato bíblico traz uma perspectiva totalmente nova, não só sobre o porquê do dilúvio ter acontecido, mas, e isso é o mais importante, sobre o que veio depois. Olha só essa comparação. De um lado, nos mitos da Mesopotâmia, como o de Gilgamesh, os deuses são meio impulsivos, agem por capricho, de forma bem descontrolada. Já na narrativa de Gênesis, a coisa muda de figura. A ação de Deus é apresentada como justa, controlada e, o ponto-chave aqui, ela é seguida por uma promessa de renovação. É uma diferença teológica fundamental. Então fica claro que a história não é só sobre destruição, de jeito nenhum. O foco é na fidelidade de Deus e numa aliança, um pacto para o futuro. E é esse foco único que arma todo o cenário para o que vai acontecer quando as águas finalmente recuarem. Ok, então como é que o mundo renasce? A gente pode dividir esse capítulo em 4 movimentos bem claros, que levam a história do caos total até a restauração. Funciona assim. Primeiro, Deus se lembra de Noé. Daí, as águas começam a baixar. Depois, vêm as aves que são enviadas para fora. E, por fim, um novo começo. Essa estrutura é o que guia a gente passo a passo para fora da arca e de volta para a terra firme. E o capítulo começa com essa frase que é potentíssima. Mas Deus lembrou-se de Noé. Isso aqui é o ponto de virada da história toda. E lembrar nesse contexto é bem mais do que só uma recordação. Olha que interessante. A palavra em hebraico aqui é zakar. E zakar não é só ter uma lembrança na cabeça. É muito mais. Significa agir por causa de um compromisso, de uma promessa que foi feita antes. Ou seja, quando o texto diz que Deus se lembrou, quer dizer que ele começou a agir. É o sinal de que a restauração do mundo estava começando de fato. E não para por aí. Logo depois, o texto diz que Deus mandou um vento sobre a terra. A palavra em hebraico para vento é ruá. Agora, presta atenção. Ruá é a mesmíssima palavra usada lá em Gênesis capítulo 1, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação. Deu para sacar a conexão? Esse vento não é só um fenômeno da natureza. É como se fosse o sopro de uma recriação acontecendo. Bom, e aí começam a surgir os sinais de um novo começo. Para testar se a terra já estava seca, Noé faz algo que era até comum para navegadores da antiguidade. Ele envia aves. Só que aqui, nesse contexto, esse ato ganha um simbolismo todo especial. É a esperança, literalmente, alçando voo. Primeiro ele solta um corvo, que não volta. Depois uma pomba, que volta sem nada. Mas na segunda tentativa com a pomba, vem a cena clássica. Quando a pomba voltou a ele ao entardecer, havia em seu bico uma folha nova de oliveira. E pronto, essa imagem de uma folhinha de oliveira virou um dos maiores símbolos de paz e vida nova que a gente conhece até hoje. E quando finalmente pisa em terra firme, qual é a primeira coisa que Noé faz? Não é construir uma casa, não é procurar comida, é construir um altar. A primeira reação dele ao ser salvo é de adoração, um gesto de gratidão pura que vai preparar o palco para o grande momento da história. E é esse ato de adoração que provoca a resposta de Deus. É o que leva diretamente ao ponto mais alto do capítulo, uma promessa divina, uma promessa que vai ser a base de tudo dali para frente. Tem mais um detalhe linguístico aqui que é genial. O texto fala que o sacrifício de Noé subiu como um aroma agradável. Em hebraico, aroma agradável é nishoar. E o nome de Noé é Noar. Percebe a semelhança no som? Noar, nishoar. É um jogo de palavras que sugere que Deus se agrada e encontra descanso na fidelidade de Noé. E por isso responde com uma aliança. E que promessa é essa? É uma promessa inquebrável. Deus diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Ou seja, é um compromisso de preservar o mundo. E o motivo não é porque a humanidade se tornou perfeita. Não, é por pura graça.
E essa promessa vai além. Ela estabelece a estabilidade do novo mundo. Ele continua: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Basicamente, os ciclos da natureza, a previsibilidade que permite a vida, tudo isso está garantido por essa palavra. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa história antiga tem lições muito práticas. Primeiro, paciência é tudo. Noé esperou o sinal de Deus para sair da arca. Segundo, a gratidão vem antes de qualquer coisa. O primeiro ato dele foi de adoração. Terceiro, a esperança é a base. A promessa de Deus é o que garante o futuro. E por último, a fidelidade atrai a graça. A devoção de Noé teve uma resposta direta de Deus. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. No mundo tão cheio de incertezas como o nosso, onde é que a gente encontra esperança para um novo começo? A resposta que Gênesis 8 parece dar é que essa esperança não está na nossa própria perfeição, mas sim numa promessa fiel. Uma promessa de que, apesar de tudo, sempre haverá preservação e renovação.